Vamos iniciar nossa atividade. Busquemos a serenidade, a tranquilidade íntima, não apenas o aquietar do corpo, mas também da mente, a fim de nos tornarmos receptivos a esse momento, para que os conceitos se acomodem em nossa alma, nos trazendo não apenas o esclarecimento, mas também o desejo da mudança, da reorientação do caminho, da reorganização de nossos pensamentos, também do nosso sentimento, que são os responsáveis, muitas vezes, pelas emoções descontroladas dos grandes problemas que enfrentamos. Sob a égide amorosa dos amigos espirituais, que nesse momento emanam da natureza amorosa que possuem, recursos que vão se acomodando em nossa natureza, trazendo-nos tranquilidade, harmonia, serenidade. Onde cada um se colocou disponível para esse momento, onde quer que esteja, uma atmosfera acolhedora é criada pelos amigos do bem, a fim de propiciar a interiorização necessária de cada um, mergulhando na própria essência, a fim de buscar também as reflexões necessárias. Aqui onde estamos, nesse momento, a grande algazarra dos pássaros, das araras que já anunciam o dia que chegou, esplendoroso com o sol, que a tudo faz brilhar, ressaltando as cores das flores, da gramínea, das árvores, do exuberante bosque que temos aqui perto, que nos traz refrescância e tranquilidade ao olhar. É a natureza da qual fazemos parte, concorrendo com o equilíbrio que nós precisamos para seguir movimentando-nos na vida, fazendo aquilo que nós devemos, nem sempre o que nós queremos, a fim de que os frutos, as colheitas sejam sempre promissoras, colheitas de felicidade, de harmonia e de paz. Para evitarmos os dias tormentosos, é necessário vigiar a conduta, vigiar o pensamento, o olhar, o sentimento, a fim de que criemos um estado harmônico e pacífico de uma vida promissora, de grande aproveitamento. Sentindo esse amparo amoroso dos espíritos venerandos, que fazem nesse momento um passeio pela mente de cada um, fazendo ressaltar as necessidades que precisam ser consideradas, esses para os quais nenhum de nós consegue manter-se bloqueado, mas para quem nos mostramos quem somos, e eles nos veem como somos, e com seu amor tentam nos ajudar. Na companhia desses amorosos amigos, vamos elevar o pensamento um pouco mais e procurar Jesus, o divino amigo. Senhor, aqui estamos mais uma vez desejosos de buscar um pouquinho de entendimento e conforto para a nossa alma. Que o Senhor nos abençoe a todos, trazendo-nos lucidez, interesse, e que a mensagem da doutrina espírita se acomode em nossa alma,
auxiliando-nos a pessoa que somos, na melhoria que precisamos fazer. Muito obrigado, divino amigo, que os teus mensageiros, mestres de quem somos apenas aprendizes, possam nos ajudar nesse instante. Envolva-nos uma vez mais, agora e sempre, assim seja. Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez para essa reflexão. Estamos acompanhando a obra Amor Imbatível Amor, essa obra que nos ajuda a refletir um pouco sobre as bases desse sentimento que, quando se desenvolve em nós, realmente nos traz o que Jesus chamou de a verdadeira vida, né? A vida que Ele queria que nós tivéssemos em abundância. Então nós vamos dar sequência no estudo. Estamos falando do item ainda despersonalização, né? Onde a Joana falava no último item que o indivíduo saudável é aquele que orienta as emoções organizadamente, lutando contra os obstáculos que se lhe apresentam e que são parte do processo no qual se encontra mergulhado, que mais ele desenvolve a capacidade de crescimento e armazenamento de conhecimentos. Então, se nós conseguimos orientar as nossas emoções de maneira saudável, ou seja, se o que nós sentimos é algo bom, se a gente está conseguindo ter um nível emotivo, né, emocional bom, naturalmente a nossa vida toda se organiza em torno de nós de maneira também positiva. Porque as nossas emoções, elas transcendem, né, da nossa alma para a vida que nós vivemos. Então, uma pessoa de sentimentos e emoções conturbadas é alguém que tem uma vida conturbada também. Porque essas emoções, elas criam perturbações na mente e transtornos também na convivência, na relação da criatura com a humanidade toda em sua volta. Seja na família, seja no trabalho, onde estiver, essas emoções perturbadas, elas vão tirando, né, a criatura do foco, ela vai tirando a gente do nosso foco. Então, aquele que consegue ter emoções superiores, né, emoções saudáveis, ele tem uma vida melhor, tanto mentalmente, quanto materialmente, inclusive, tendo muito mais lucidez, percepção, para enxergar aquilo que é bom, aquilo que não é bom, e também organizar a sua vida, espiritualmente falando, de uma maneira positiva. Mas para isso, é preciso cultivar emoções saudáveis, né? Que nasce do quê? Do comportamento saudável. Se eu tenho um comportamento ruim, eu não posso ter emoções saudáveis. Se eu tenho um comportamento em desalinho com os princípios do Evangelho, da honestidade, da verdadeira moral cristã, eu não consigo ter emoções saudáveis. Embora em algum momento eu possa me manter anestesiado, né? Porque a gente pode falar, determinada pessoa que a gente conhece, né? A gente não deve julgar ninguém, mas alguém vem à nossa mente, é uma pessoa que parece feliz e faz tudo errado. Tem uma vida completamente errada, moralmente, materialmente, mas parece que é feliz. Você usou o termo correto, parece. Na verdade, não é. E a pessoa, ela pode estar consciencialmente anestesiada, né? Só que a Joana diz, né, em uma outra obra, que o espírito, quando acorda, né, desse processo, ele enlouquece. Às vezes do lado de cá e às vezes do lado de lá, que é muito pior, né? Vem a loucura consciencial. Por quê? Porque não era correto, não era bom. Então as emoções não são boas. E quando elas irrompem, né, quando elas quebram a casca e saem, naturalmente a pessoa enlouquece. Pode ser em vida, pode ser no plano espiritual. Ou enlouquece com a consequência do seu ato, né? Ela tromba com a consequência de alguma coisa que criou, e aquilo, não tendo uma estrutura nas emoções para lidar com aquilo, ela perde a própria razão, né? Porque muitas vezes essa consequência é muito dolorosa, né? É muito superlativa, né? Como se fala no bom português, né? Então a gente precisa cultivar emoções saudáveis, né? E como é que a gente cultiva emoções saudáveis, né? Pelas nossas ações.
a forma como eu ajo, são as emoções e os pensamentos que eu vou ter. Mas eu posso, com o pensamento, educar as minhas emoções, porque eu posso mudar o meu pensamento, eu posso reorientar o meu pensamento, e aí, ao reorientar o meu pensamento de maneira positiva, eu começo também a gerar tranquilidade, paz, harmonia para as minhas emoções. O comportamento saudável, naturalmente, vai nos levar a uma emanação de emoções saudáveis, que não só beneficiam a mim e a minha mente, mas contribuem com o mundo em torno de mim, para que tudo, pelo menos da minha parte, caminhe bem. A gente muitas vezes fala, esse mundo precisa ter paz, né? Esse mundo precisa melhorar, as coisas estão difíceis. Mas aí, quando a gente olha para a gente é conturbado, as nossas ações não são recomendáveis, nossos pensamentos, sentimentos não são bons. Como é que eu quero um mundo melhor se eu não me torno melhor? Mesmo que o mundo fosse melhor, se eu não estou melhor, não vai adiantar nada. Eu uso uma analogia bem simples para isso. Você tem uma mesa com tudo aquilo que você gosta de comer, com tudo. Você imagina e alguém chega e fala assim, ó, você pode comer o que você quiser. Aí você está com uma indisposição gástrica daquela terrível, a pior. Aquela que se você olhar para uma comida, você quer botar para fora o que não tem, o que nunca comeu. Entendeu? O que parece para você aquela mesa de comida? Que é extremamente boa. Horrível, ruim. Né? A última coisa que você quer é comer. Porque o estômago não aceita de jeito nenhum, é botar um negócio na boca e volta o que você comeu na encarnação passada, né? Você bota para fora o que comeu na outra encarnação. Então, imagina dessa vida, não pode nem pensar na comida. Então, adianta aquela mesa boa, farta? Não. É assim que a gente se relaciona com a própria vida que tem. Nós temos uma mesa farta, com tudo aquilo que é bom, positivo, para a gente se nutrir, se alimentar, e a gente não consegue, porque não está bem, está intoxicado pelos fluidos, pelas energias, do quê? Do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e da nossa conduta. Então a gente precisa buscar, né? Jesus pediu para que a gente fizesse brilhar a nossa luz, não a nossa treva, não a nossa escuridão. Todo mundo tem sombras, mas essas sombras precisam ser substituídas pela luz. O que em mim é sombra? Eu preciso tentar localizar. Ao olhar para mim, o que eu posso enxergar como sombras, né? Que obscurecem a minha visão, que atrapalham a minha decisão, que impedem que eu veja claro, que impedem que o meu corpo funcione, que a minha mente funcione direito, que a minha vida caminhe para um lugar melhor do que onde ela está. É essas sombras que a gente carrega. Jung falou dessas sombras, né? Carl Gustav Jung falou dessas sombras. Se a gente for estudar um pouquinho sobre a psicologia, né, de Jung, você vai perceber lá que ele fala dessas sombras com muita propriedade. E a doutrina espírita fala de uma maneira intensa sobre essas sombras. Tanto que Jesus se preocupou tanto com isso, que ele pediu, né? Ele falou, brilhe, né? Brilhe, você tem que brilhar. Aí a pessoa acha que brilhar é aparecer, é se tornar visível para todo mundo. É subir num palco, se mostrar para todo mundo, é fazer alguma coisa de especial, é tornar-se notado por todo mundo. Quantos tentaram isso e não viraram nada? Ou então, porque só tem ambição, é como aquele fogos de artifício que explode, fica bonito, né? Sai aquele colorido todo, faz aquele desenho no ar. Segundos depois, 2, 3 segundos, você olha, mas cadê? Procura, mas estava brilhando aqui agora? Então, porque não tem consistência. Se eu não tenho consistência, o meu brilho também não é consistente. Ele emana e some. Então Jesus falou, brilhe, ou seja, nós temos uma natureza divina que nós podemos fazer brilhar, que são de valores, de bem, todo o bem que a gente cultivar dentro de nós, na nossa conduta, no nosso pensamento e no nosso sentimento, vai ser um brilho que vai iluminar o nosso próprio caminho, não é iluminar o caminho dos outros. Quanta gente fala assim, eu não sei o que seria de você se não fosse eu. Seria outra pessoa, cuidando do outro e assim por diante. O mais importante não é brilhar para o outro enxergar, é brilhar para iluminar o meu próprio caminho, para que eu enxergue onde eu estou andando. Se onde eu estou andando é o melhor caminho que eu devo andar. Se esse caminho que eu estou fazendo é o melhor caminho que eu devo trilhar. Esse é o brilho que eu tenho que ter. Por isso que Jesus falou, brilhe, mas não mandou brilhar, aparecer, né, para todo mundo.
mandou que a gente brilhasse para iluminar o próprio caminho. Né? E muitas vezes o que a gente faz no caminho da gente? Emana sombra. E a sombra é escuridão. Escuridão não permite que a gente veja o caminho que está. Né? E muitas vezes não importa o que a gente escute a esse respeito. Né? O Evangelho de Jesus ele tem mais de 2000 anos. Jesus passou por aqui há mais de 2000 anos. Então a gente não está ouvindo o Evangelho dele pela primeira vez. Quantas encarnações escutando essa mensagem? E desde 1857, escutando os Espíritos. Vendo a mensagem psicografada, falada pelos Espíritos. E muitas vezes isso a gente não utiliza, não serve para nada para a gente. É um material que não tem utilidade. É como se a gente tivesse um pote de ouro e um pote de cinzas. A gente escolhe o pote de cinzas e descarta o ouro, joga fora. E fica agarrado naquele pote de cinza como se fosse um tesouro. Vem o momento onde eu preciso daquele ouro que eu tenho. Eu voltei o quê para a minha vida? Só cinzas, que não servem para nada. Que vai sujar a minha vida, que vai levar a um desconforto, né, na minha vida. Então a gente precisa trabalhar essas questões das emoções, levando em consideração as nossas ações, para que a verdadeira luz interior da gente brilhe. Aí tudo funciona. A mente funciona, o corpo funciona, a vida material começa a melhorar, né? Porque não é porque não tem nada de teoria da prosperidade, não é nada disso. É o brilho que eu faço nos meus olhos, na minha alma, que faz com que eu enxergue aquilo que eu preciso enxergar, para que a minha vida vá para aquele caminho que ela precisa ir. Porque cada um de nós temos um plano reencarnatório. Quando alguém chega para você e fala assim, você precisa ter prosperidade, porque se você não tem é porque Deus está contra você, Deus não está te abençoando. Não é nada disso. Cada espírito tem na Terra a sua própria missão. E já tem tudo o que precisa. Cada um de nós já tem tudo o que precisa. Mas a gente pode catar tudo isso que a gente tem, jogar no lixo, para viver aquilo que é um vazio, né? Para ficar com as cinzas em vez do ouro. Né? Nenhum de nós tem tudo como gostaria de ter, mas tem tudo como precisa ter. Tudo que a gente precisa já está conosco. O que é mais útil para a gente já está conosco. E um dia, se a gente não souber entender isso, um dia a gente vai desejar isso, nem isso a gente vai ter. Vai reencarnar e vai ter uma dificuldade, reencarnar longe de afetos, com dificuldade material muito mais extrema do que muitas vezes a gente pode falar que acha que tem. Em situações mais complicadas. Por quê? O que disse Jesus? Aquele que, parábola dos talentos, aquele que recebeu o talento e multiplicou esse talento, além daquele que ele tem, ele vai ganhar o que ele aumentou. Aquele que enterrou fez o quê? Até o que lhe pareça ter será tirado. Então, se eu tinha uma família, se eu tinha amigos, se eu tinha amores, se eu tinha valores materiais suficientes para mim, isso nada prestou para mim, eu preferi o mal, eu preferi a conduta errada, o que vai acontecer então? O que lhe pareça ter será tirado. Então, é tirado e aí o Espírito vem sem nada. Então, agora você vai reclamar mesmo. Agora você vai reclamar com razão. Né? Com a razão sem razão, né? Porque foi o Espírito mesmo que criou aquilo para ele. Né? Então, reorientar a vida com emoções saudáveis é o que nós viemos buscar nesse mundo. Né? Isso ajuda a gente a crescer, a armazenar crescimento, não apenas material, intelectual, mas também moral, porque uma das grandes problemáticas nossa, né, é armazenar valores morais, né? Que não é o moralismo social, mas a moral evangélica, ou seja, do evangelho, né? A moral do evangelho. Aqui, o ensinamento mesmo de Jesus, que a gente foge, né? Muitas vezes as pessoas leem de tudo, estudam qualquer coisa, mas não lê o evangelho. Ou então fica preso nos costumes das tribos lá do Velho Testamento, lá do começo dos ensinamentos, que é um costume, coisas que valeram para aquele povo naquele tempo, e quer enfiar isso hoje no contexto atual de humanidade. Aí vem Jesus e fala assim, que ele não veio destruir aquela lei, até porque já passou. Eu vim dar-lhe cumprimento. Mas o que ele vai dar cumprimento? A lei de mosaica? Não, ele vem dar cumprimento aos 10 mandamentos, que é a lei divina que Moisés recebeu. É essa lei que ele veio dar cumprimento.
E ele falou, agora eu tenho para vocês um novo mandamento. Esqueçam isso tudo. Agora vocês têm a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Ele não falou que foi Moisés, não falou que foi Elias, não falou que foi nenhum dos profetas, embora não descartou nem desconsiderou nenhum deles. Mas ele disse, eu sou o caminho. Aí a gente fica lá atrás, porque é mais fácil, né? Mais fácil viver de coisas exteriores do que trabalhar o sentimento que ele mandou. Ele pediu para a gente amar. Ah, não, mas lavar a mão é melhor, né? Fazer tal coisa, prática é melhor, fazer outra prática lá. É porque as tribos antigas faziam isso. Mas o que Jesus falou? Ama. Só pediu para amar. Ama. Ele falou ao doutor da lei, o que eu tenho que fazer, Senhor? Ama e viverás. Só isso. Ele pediu para trabalhar o sentimento, enquanto que a forma, que era o exterior, que era praticado, ele disse, eu não vim destruir isso daí. Valeu no tempo que tinha que valer. Agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Quando a gente conversa muitas vezes com algum religioso, eles não conseguem explicar isso. Por que fica preso naquelas coisas quando Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele que nós temos que olhar. E o que Ele pediu para fazer? Desenvolver os sentimentos. Ele falou, ama, que é o que a Joana está falando. Quando nós desenvolvemos sentimentos superiores numa conduta melhor, a gente se torna melhor integralmente, vê melhor, percebe melhor, sente melhor. Então a gente precisa prestar essa atenção. Aí ele vai falando, esse terror gerador de grave mal está quase sempre vinculado a condutas vivenciadas na infância, quando se foi vítima de negligência ou de crueldade dos pais insensíveis, que promovem cenas aterradoras e perversas que o paciente atual associou inconscientemente aos fenômenos desafiadores da atualidade. Então ele está fazendo um link aqui a uma coisa importante que pode acontecer. Se você recebe, ou você é, ou eu sou, um espírito frágil, e a família não me ajuda a vencer as minhas limitações, as minhas fragilidades, e ainda comete atos de dureza no comportamento, na atitude para comigo, eu posso reforçar a minha natureza insegura ou defeituosa, problemática, e vou expressar isso no comportamento adulto. Mas jamais vou poder culpar os meus pais por causa disso, ou aqueles que cuidaram de mim. Eles apenas reforçaram o que eu já tinha, terão a responsabilidade deles, mas eu não posso usar isso como desculpa para continuar sendo quem eu sou. Ah, eu não tive carinho, não tive amor, então agora eu não sei dar. Não, eu não sei dar amor e carinho, não foi porque eu não recebi, embora tenha tido isso reforçado na minha infância. Mas se eu não sei fazer isso é porque eu não tenho essa bagagem. Porque a regra, isso não é regra. Pessoas que foram criadas sem pai, sem mãe, sem afeto, sem família, sem carinho. São pessoas extremamente amorosas e alguns deles fizeram um grande bem à humanidade. Grande bem. Tem gente que criou benefícios para a humanidade sem ter tido nada na infância. Ah, mas esse é um espírito bom. Então, e por que eu me deixei influenciar? Porque eu não era bom. Então, ou seja, se eu recebi uma influência que hoje, na minha madureza, na minha juventude ou madureza, eu expresso na minha conduta, repetindo o que eu recebi, é porque eu tive aquilo reforçado. Ninguém cria nada em ninguém. Você não torna uma pessoa revoltada, você não torna uma pessoa desonesta, você não torna uma pessoa desequilibrada. O espírito já é assim. O que acontece é que o meio não o ajudou a ser melhor. Só isso. Esse meio tem responsabilidade? Tem. Se é pai, se é mãe, se é família, se é escola, se são amigos, essas pessoas elas terão o seu cunho de responsabilidade, porém elas não são a causadora. A grande causa está no espírito, nos seus defeitos, nas suas mazelas, que ele traz e muitas vezes não tem ajuda para mudá-las e se mantém como é. Né? Senão nós vamos ter que entender que as pessoas têm poder para mudar o caráter de uma outra pessoa. Então a gente vai compreendendo, claro, que tem uma valia sim, a família, porque você vai ajudar aquele espírito a lutar contra as más tendências que ele tem. Por isso que pai e mãe têm que ter uma atenção muito grande com os filhos.
Ah, mas eu não sou bom, como é que eu vou educar o meu filho? Mas se você veio como pai, como mãe, é porque alguma coisa para dar você tem. E se não é bom, se esforce para ser. Se esforce para ser melhor. Ah, eu tenho vícios. Para com os vícios. Melhora. Eu não vou poder usar isso como desculpa depois. Ah, mas Deus permitiu que eu tivesse 2 filhos e eu dei mau exemplo porque eu tenho vícios. Ele sabia. Pois é, ele sabia e você também. Você sabia que os teus filhos eram acessíveis a vícios que você tem, influenciáveis pelas coisas que você poderia emanar. Então você tem que ser melhor. Porque essa é a finalidade de cada um de nós nesse mundo. Nos tornarmos melhores do que nós somos. Não por causa dos outros, por causa de nós mesmos. Porém, nós influenciamos as pessoas. Tem no livro Vigiai e Orai, tem uma mensagem do irmão José lá que ele fala isso. Todo mundo é referência para alguém. Todo mundo é observado por alguém. Imagina os filhos em relação aos pais. Eles estão te olhando. Agora você vai dizer a ele assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não funciona. O exemplo é muito maior do que a palavra. Então, o que é que eu estou exemplificando? Aí depois eu peço para o meu filho para ele não fazer. Ele não faz até que ele está sob as suas asas. A hora que ele sai debaixo da asa, que ele vai cuidar da vida dele, ele vai ser aquilo que ele aprendeu com você. E somado às tendências dele também. E aí, só se ele quiser mudar. Porque aí você não pode fazer mais nada, e eu não posso fazer mais nada. Então, qual é o nosso dever? Nos tornarmos, então, melhores, Porque foi isso que a gente veio fazer aqui. Nos tornarmos melhores do que nós somos. No sentido de que aí a gente vai ajudar e vai se ajudar também. Comportamentos sexuais promíscuos dos adultos, sob a observação infantil e ignorante, expressões agressivas e temerárias que não puderam ser absorvidas nem superadas pela criança, tormentos decorrentes de agressões físicas e morais destituídas de compaixão e respeito, não podendo ser liberadas pela associação, conduzem a vítima ao estado de despersonalização. Porque a gente reencarna trazendo uma personalidade, ou seja, um caminho na persona, na nossa personalidade, que a gente precisa seguir. Então, eu não sou bom, mas eu trago a proposta da bondade. Todo mundo traz. Eu não sou bom, mas eu trago a proposta de ser bom. E vou procurar na minha vida tentar viver essa proposta. Todo mundo é assim. A gente é estimulado a viver o que é certo, não o que é errado. Só que a gente emana o que é. Então, se eu tenho um comportamento sexual promíscuo, se eu minto, traio, faço qualquer coisa, os meus filhos vão ver isso. Eles não estão vendo com os olhos, quando não veem com os olhos, A gente percebe casos absurdos, De pessoas tão promíscuas e tão desconectadas com a razão, que fazem na frente dos filhos, Criando o quê? Uma espécie de trauma, Em alguém que não compreende o que está vendo, mas que vai guardar aquilo como um mal que ele vai depois expressar na sua juventude, na sua madureza. Mas mesmo que não veja, o que nós estamos fazendo de errado, nós estamos emanando, a nossa família está vendo, nossos filhos estão vendo, e eles estão absorvendo isso como uma verdade, como uma coisa certa de fazer, e estão nos odiando por isso também. Aí aquela luta íntima do ente querido, do ente familiar, nos vendo, amando e odiando ao mesmo tempo. Eles estão olhando e estão sabendo que eles estão sendo traídos, enganados, mentidos. O que vai acontecer com essa personalidade? Ela vai ser altamente influenciada por isso e vai manifestar algum distúrbio lá na frente. Porque nós não somos perfeitos. Então aquele espírito que está ali na condição também de nosso filho também não é perfeito. E ele vai ser influenciado. Embora ele tenha responsabilidade sobre o que ele fizer, mas eu serei responsável por ser o agente desencadeador daquele desequilíbrio que ele vai manifestar lá na frente, que eu pedi do outro lado para ajudar ele a controlar. Mas a minha conduta não é boa, então como é que eu vou ajudar ele a controlar o que ele trouxe para mudar, melhorar, se eu não tenho uma conduta boa? Se a minha conduta é errada. Então, nós temos que pensar nisso, que a gente acha que a nossa vida é nossa, pura e simplesmente. Eu, como vida, me pertenço, sem dúvida. Eu sou único, uma individualidade que não tem outra no universo igual a mim. Deus não tem carimbo de criar espíritos. Cada espírito é um ato de amor divino. Então, a gente é individual, uma individualidade. Porém, a minha vida de relação não é minha. Sou eu e os demais.
Eu estou me relacionando com seres que eu influencio na condição de minha família, no meu trabalho, na minha amizade, onde for. E principalmente eu tenho um dever para com os afetos, aqueles que me dedicam amor e que eu digo amar também, um afeto de fidelidade, de honestidade, de compromisso reto, para que eu contribua e receba também dessa convivência aquilo que eu preciso para melhorar, para crescer e me tornar uma pessoa melhor, né? Então é um processo complicado. Então a gente acha que a nossa conduta é meu, eu estou fazendo o que eu quero, não estou prejudicando ninguém. Esse é um grande engano nosso, né? A gente está matando a alegria, a felicidade, a paz, a esperança dos outros. Então essa conduta espraia-se pela nossa vida de relação. E o que é pior, nada é oculto. Tudo que nós fazemos fica exteriorizado em torno de nós. Nós temos uma atmosfera. A gente pode negar 1000 vezes uma coisa, mas está ali. Os espíritos enxergam. A pessoa fala assim, eu sou honesto. E ele olha e fala assim, e aquele negócio ali que eu estou vendo que você fez lá, que você roubou aquela pessoa naquele negócio. Você passou a pessoa para trás. Você roubou ela, você enganou ela assinou um documento que não podia assinar. E você sabia que estava errado. Aí você está falando que é honesto? Aí ele fala assim, então vem comigo, que eu tenho outras coisinhas para a gente fazer. Já que você é desonesto, eu também sou, vamos ali que nós temos algumas coisas para fazer. Isso em todos os campos. Se a gente espraia isso para toda a nossa vida de relação, nós vamos encontrar do outro lado da vida companhias para aquilo que a gente pensa, sente e faz, e do lado de cá também. Porque uma pessoa desonesta vai atrair quem para a sua convivência? Pessoas de igual teor, que vão somar a sua desonestidade e vão, então, praticar a desonestidade com muito mais esmero, né? Com muito mais requinte. Isso em todos os campos. Uma pessoa perturbada sexualmente, ela vai atrair quem? Espíritos mentirosos, enganadores, que vão seduzi-la, que vão mentir, que vão falar coisas que ela vai acreditar, para envolvê-la naquela trama onde os vampiros têm muito interesse. No mundo espiritual tem espíritos que sobrevivem das energias sexuais das pessoas, que procuram aqueles mentirosos, enganadores, honestos, para poder ficar em volta como um séquito andando atrás. E se as pessoas pudessem ver esses espíritos, só pelo fato da aparência deles não queriam eles do lado de jeito nenhum. São seres horrendos. Eles se desfiguraram como ser humano, porque na verdade foi isso que fizeram aqui em vida, né? Viveram desfigurando a moral. Do outro lado da vida, são desfigurados. E eles vão atrás de sexólatras, de pessoas que têm hábitos, né, negativos, perniciosos, fica ali atrás, sugando energia. Mas em todos os campos, né? Aqui ela fala da sexualidade, mas também em todos os campos da nossa vida, nós vamos encontrando um séquito no mundo espiritual que nos seguem, né? Tem uma frase no Evangelho que diz assim, uma nuvem de testemunha vos observa, e não há nada que se faça escondido, que não vai ser revelado um dia sobre os telhados. Ou seja, tudo é preciso que venha à tona, para que a gente sofra a consequência e melhore. Então tudo vai chegar um momento onde a casca rompe, e a gente se vê no meio de uma tempestade. A analogia que os espíritos falam é interessante, é como se a pessoa vai achando que ela está protegida, né, no engano dela, e vai andando. É como se ela acordasse no meio de uma tempestade, onde a casa já foi embora. Aquele furacão que levou a casa embora, está só você, o quarto e a tua cama ali em cima. E a cama já está levantando, porque ela vai ser levada junto com a gente para o olho do furacão. Então a pessoa acorda no olho do furacão. Por que Deus não impediu? Porque é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. A gente é avisado 1000 vezes, mas não para sempre. Como as coisas vão dando, entre aspas, certo, a pessoa vai empurrando para frente, mas vai chegar um momento que vai dar tudo errado. Porque o mal por si só é um descontrole da vida. O controle é o bem, é o amor, é aquilo que é correto. O mal é um descontrole. E ele vai, por natureza, a alguma coisa ruim, né? É como você colocar um elefante dentro de uma loja de cristal e querer que ele saia de lá de dentro sem quebrar nada. Enquanto ele está parado, tudo bem. A hora que ele começar a se mexer, só Deus para saber o que vai quebrar, né? Imagina, os corredores cabem só ele. Agora o elefante, quando ele anda, ele tem o hábito de
balançar para um lado e para o outro, levanta a tromba, se mexe. Imagina o que vai acontecer nessa loja de cristal com esse elefante lá dentro. O mal é isso. Nós temos uma loja de cristal, que é o nosso sentimento delicado, sentimentos que a gente precisa preservar, e a gente coloca um elefante lá dentro. E quer que as coisas terminem bem. Não tem como terminar bem, né? Esse elefante vai acordar e vai andar. E aí a coisa vai ficar complicada. O corpo passa a ser detestado, e a falta de conceito, como de uma imagem corporal saudável, empurra-o para o atendimento dos impulsos sexuais mais primários, de maneira promíscua. Então a pessoa passa, quando ela começa uma conduta equivocada, ela começa a detestar o próprio corpo. Enquanto a relação humana é uma relação de amor, de ternura, né? Porque as religiões demonizaram o sexo, mas o sexo não é ruim nem errado, desde que se tenha um compromisso, se tenha amor, se tenha todo um vínculo com aquele ser que participa da nossa vida de forma direta, não de forma equivocada e errada. Quando é por amor, pelo contrário, né? O sexo alimenta a vida. A criatura humana tem um fluido chamado, né, fluido genésico, né, da região genésica, que vem de um dos chakras do corpo humano, do corpo espiritual, que alimenta a vida do outro que recebe e assim reciprocamente. Porém, quando feito de maneira promíscua e fora das leis naturais, com os seres que se amam, essa energia não é transferida para os outros, ela é liberada no ambiente para os vampiros. Então, quando duas pessoas que não têm compromisso praticam sexo, pura e simplesmente por divertimento ou para satisfazer impulsos naturais, não é pecado, não é questão de pecado. É questão que você emana em torno de si um fluido que vai ser aproveitado pelos vampiros que vão te destruir, porque eles vão exigir de você cada vez mais, te levando para um submundo espiritual, onde você vai acordar ao desencarnar, que é um submundo das realidades espirituais. Tendo a visão obliterada, ou escurecida, então a vida atual naturalmente vai ser destruída, vai chegar um momento que tudo que você tem de nobre, tudo que eu tenho de mais sublime, vai para o lixo, né? Porque esses seres que alimentam as vaidades e as necessidades humanas inferiores, eles não dão nada para nós, eles só tiram. Então eles nos vampirizam e depois nos abandonam. Eles não querem que a gente seja feliz. Não quer que a gente continue a vida se dando bem, fazendo tudo. Não, eles querem o contrário, eles querem ver a gente no buraco, destruídos, porque eles são infelizes. Ah, mas aí ele vai me perder, mas tem outro. Tem milhares de criaturas que são um pasto muito apetitoso, né? Que ele não precisa de nós. Ele te dá um certo gás e depois te toma, porque ele quer realmente isso. A infelicidade que ele também vive. Quando a gente estuda obsessão, a gente aprende sobre isso, que esses espíritos têm esse poder. Então não tem nada a ver com Deus. Deus não castiga ninguém. O problema são os vínculos que eu crio, os vínculos negativos que eu crio. E esses vínculos é que me destroem, juntamente com todo o séquito daqueles que participam desse vínculo, que vão me levando para uma derrocada moral. E aí então a pessoa começa a odiar o próprio corpo, começa a detestar a própria natureza dela. Quando o corpo, porém, é recuperado pelo discernimento, né, torna-se aceito, ganhado vida e significado. Modifica-lhe o comportamento sexual para melhor, equilibra-se a conduta emocional, facilita-lhe a aspiração de busca do amor e do afeto, pela necessidade de relacionamento estimulador e prazenteiro ou prazeroso. Então, quando a pessoa toma consciência disso, ela muda esse comportamento e ela começa a ter outros tipos de emoções. Então, em vez daquela conduta, por exemplo, sexual, completamente sem sentido, pura e simplesmente para sensações físicas, ela começa a experimentar o que é o sexo com amor. O que é experimentar a sexualidade com amor, que é você trocar afetos, amor e energia com quem realmente você tem um compromisso e afetividade, que é muito diferente, né, do que o sexo pura e simplesmente pela sensação. Naturalmente, se a gente observar, as pessoas que vivem da prostituição, não estou aqui criticando ninguém, nem fazendo apontamento para ninguém, mas o sexo sem compromisso afetivo, ele leva a pessoa a
aos poucos envelhecer mais rapidamente. Por quê? Porque o fluido vital é consumido de maneira irresponsável. Então ele não se renova na presença do outro, e a pessoa vai perdendo, e ela vai murchando. Naturalmente a pessoa vai murchando em vida. Ela vai se tornando o que ela vai se tornar umas 10 vezes pior do outro lado da vida. Aquele ser murcho, completamente desfigurado, que vai para lá, para o mundo espiritual, pela vida que levou. Então é uma perda de fluido vital. Então, ao contrário de sentir aquele ligeiro bem-estar que a pessoa sente, não é bem-estar, é uma anestesia de consciência. Então, como a consciência está anestesiada, a pessoa se sente ligeiramente bem, mas na verdade não está bem. Não está bem porque o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, bota a consciência para dormir, mas ela acorda. Acorda sozinha. Vai indo, ela vai, acorda. Quando ela acorda, então é a hora daquela crise, né? Que leva a pessoa muitas vezes a esse porão que ela se encontra. Mas quando é saudável, ela fala aqui, ó, quando é saudável, a gente vai para uma conduta emocional melhor, as aspirações são melhores, inclusive do amor e do afeto, então a pessoa passa a prezar o afeto, prezar o amor verdadeiro, as convivências que ela tem, e investe nessas convivências com carinho, com amor, com respeito, em vez de se perder nos outros campos que não são bons. Muitas vezes também os pais, inadvertida ou conscientemente, passam a nutrir pelo descendente um sentimento apaixonado, no qual está oculto o desejo de um relacionamento sexual perverso, anulando-lhe a natural constituição da personalidade, que se deveria ir firmando pouco a pouco de forma correta. Naturalmente, a gente vem de um passado onde a gente traz muitos desvios, né, nesse campo. Então, não é raro que os familiares se confundam nesse papel, né? E a gente vê daí os incestos, né, da vida que a gente encontra aí na literatura, que tanto mal faz ao espírito, porque ele vai se desfigurar na proposta reencarnatória dele. E isso vai trazer um malefício muito grande. Né? Por isso é que é necessária a vigilância. O que será que eu sinto pelos meus familiares? É um amor de fraternidade mesmo, né? Ou é desejo que eu preciso mudar e controlar? Não adianta a gente não falar sobre isso. É importante que se pense, se raciocine a respeito daquele sentimento que a gente tem pelo familiar. Né? Claro que diferente do esposo e da esposa, que ali você tem realmente um conúbio não apenas de amor fraterno, mas também um conúbio sexual, um conúbio de afetividade mais próxima. Mas e filhos? E parentes próximos? Qual é o sentimento que eu tenho? Eu preciso pensar sobre isso. Porque esse pensamento, esse sentimento, pode desfigurar no outro a proposta dele, tendo a sua proposta reencarnatória usurpada, né? Então, é um alerta que ela faz, né, a Joana faz, para a gente pensar sobre esse sentimento. Muitas vezes, pais ou mães supremamente possessivos têm como pano de fundo esse sentimento. Então, a gente precisa pensar, refletir sobre o que a gente verdadeiramente sente. As condutas estranhas e esdrúxulas de muitos pais, com características incestuosas, né, refletem os seus próprios conflitos e perturbações, que não os auxiliam ao desenvolvimento e o comportamento de uma pessoa saudável, tanto quanto de um desenvolvimento sexual harmônico. Então, esse sentimento, né, que a gente confunde, que muitas vezes precisa ser pensado, ele bagunça tudo, né? A nossa afetividade bagunça a afetividade do outro também. Vira aquela confusão, né? Os espíritos não conseguem se localizar dentro daquela que é a proposta para a atual reencarnação. Por exemplo, há muitos filhos que foram cônjuges em vida passada.